Bom pessoal, seja bem-vindo ao canal da GT System. Aqui quem fala é o professor Tarcísio e hoje a gente vai falar um pouco sobre o IP. Esse material que eu elaborei vai ter questões básicas sobre o IP, a versão, a capacidade máxima e como ele é composto. Então, para iniciar, o que é o IP? Internet Protocol, protocolo de internet. Esse protocolo ele é utilizado para fazer o endereçamento de dispositivos na rede. Ele é conhecido como endereço lógico e tem a capacidade máxima de 4 bilhões de endereços. Essa é a capacidade máxima de atribuição dele, certo? 4 bilhões de endereços. Aqui a gente pode ver as classes desse endereço, certo? Temos a classe A, a classe B e a classe C. Essas classes são utilizadas hoje para endereçar dispositivos de rede, como celulares, notebooks, computadores desktop, entre outros. A classe A ela tem uma variação de 0 a 126. A classe B tem uma variação do 128 ao 191. A classe C tem uma variação do 192 até o 223. Essa questão das classes, essa variação que ela leva, a gente vai ver mais a fundo no decorrer desse material que eu preparei para vocês. Então, essa informação vocês devem fixar, que isso é muito importante. Sabendo sempre que a classe é identificada pelo primeiro campo do IPv4, certo? A gente vai ver isso agora. Pronto, como eu falei. O IPv4 ele possui 4 campos. Cada campo é formado por 8 bits. O que vai identificar a classe é somente o primeiro campo. Então, sempre que você quiser saber a qual classe o seu endereço pertence, você vai olhar simplesmente para o primeiro campo. Se esse primeiro campo estiver com a variação entre 0 e 126, ele pertence à classe A. Se ele estiver variando entre 128 e 191, ele pertence à classe B. Se ele tiver a variação entre 192 e 223, ele pertence à classe C, certo? Voltando aqui, nós podemos ver, essa seria uma exemplificação da distribuição do endereço IPv4. O primeiro campo seria o campo que identifica a classe. Então, quer saber a qual classe o seu endereço pertence? Olhe para o primeiro campo. Se vocês notarem, quando eu estava aqui descrevendo as classes do endereço IPv4, vocês puderam notar que eu pulei do 126 para o 128, certo? O endereço 127, ele é reservado. Ele é um endereço utilizado para loopback. Ele serve para fazer autoteste, ou seja, digamos que eu configurei um servidor web no meu desktop, ou num equipamento apropriado para servidor. E eu desejo fazer o teste dessa aplicação, se está tudo ok. Eu posso utilizar do endereço 127 para fazer o teste sobre aquela aplicação servidora que está rodando. Eu coloquei aqui uma definição. Loopback é uma interface de rede virtual que permite que um cliente e um servidor no mesmo host se comuniquem. Então, se eu tenho uma aplicação web rodando no meu servidor e eu desejo testá-la antes que ela fique em operação na rede, se eu desejo testar no meu próprio equipamento, eu posso utilizar do endereço de loopback, que seria o 127.0.0.1. Esse é o endereço mais utilizado nos dispositivos hoje, certo? Continuando. O IPv4, como já havia falado, ele é composto de 32 bits. Para quem não sabe, a forma binária, que é dada como bits, ela é representada com zeros e uns.
E como é que a gente entende essa questão, certo? Temos aqui novamente a discriminação dos 4 campos do IPv4. Cada campo desse possui 8 bits. Podem variar entre zeros e uns. Onde é que eu utilizo o bit 0 e onde eu utilizo o bit 1? Aí vai depender. Se você tem representações com o bit 1, então você tem uma representação que descreve o que é a identificação de rede. Se você tem um campo que está representado com bits zeros, você tem a representação do que equivale ao endereço dos equipamentos, que seriam os endereços de host. Então, vocês veem que eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro campo, e temos também o quarto campo. Digamos que esse endereço seja um endereço de classe C. Os 3 primeiros campos da classe C do endereço IPv4 identificam a rede, ou seja, vai ser um endereço que vai servir e vai se repetir em todos os equipamentos da rede. Um exemplo, digamos que no primeiro campo eu tenho o endereço 92, no segundo campo 168, no terceiro campo 0 e no último campo o endereço 1. O 92168.0 seria a identificação da minha rede. E o último campo, o 1, seria o que vai identificar o host. São campos que podem variar de 0 até 255, certo? Cada campo desse varia na forma decimal do 0 até 255. Como vocês podem ver, coloquei algumas informações para que vocês possam absorver. Cada campo possui 8 bits e, por consequência disso, esse campo chama-se octeto. Aqui, como vocês podem ver, certo, de forma ilustrada o que eu estava falando, uma representação de um endereço de classe C, o 92.168.0.1. A máscara padrão desse endereço 255.255.255.0. Se você colocar a máscara na forma binária, ela vai te dizer o que é que pertence à rede, o que vai servir como identificador da rede e o campo que vai servir para identificação de host. Então, como vocês podem ver, se a gente for destrinchar a máscara que está na forma decimal na forma binária, vamos ter 4 campos na forma binária. Então, o primeiro campo, como representa a rede, eu coloco bits 1. O segundo campo, como também representa a rede na classe C, eu coloco todos os 8 bits na forma binária 1. O terceiro campo da mesma forma. E o último campo, como representa os hosts, eu coloco todos com bit 0. Então, os 3 primeiros campos vão se repetir em todos os computadores celulares da rede, certo? O 92.168.0 se repetirá em todos os equipamentos da sua rede, caso esteja utilizando classe C. E o último campo vai representar a variação do host. Ou seja, nós temos esse primeiro endereço, como vocês podem ver, o 92.168.0.1. Esse endereço vai servir para identificar um equipamento. Ou seja, se eu tenho um notebook, esse notebook pode receber esse endereço, o 92.168.0.1. Se eu colocar outro computador na rede, o que vai se repetir? O 92.168.0. Por quê? Porque é a identificação da rede. O último campo ele vai alternar. Ele pode alternar do 1 até o 254. Então, se eu vou colocar outro computador na rede, o próximo endereço seria o 92.168.0.2, certo? E assim sucessivamente. Se eu colocar celulares ou qualquer outro equipamento que tenha a capacidade de receber endereço, esse endereço vai sendo alternado de acordo com a quantidade de dispositivos que eu vou utilizando, certo? Então, pessoal,
essa seria uma explicação básica de como funciona o IP e como ele é composto, certo? Então agora vocês sabem que ele pode ter 4 bilhões de endereços possíveis, ele é um endereço lógico, ele possui 3 classes sendo utilizadas hoje, certo? Para a identificação dos equipamentos, que é a classe A, classe B e a classe C. A variação da classe A do 0 ao 126, da classe B do 128 ao 191, da classe C do 192 ao 223. Vocês também agora sabem que o primeiro campo é o campo que vai identificar a qual classe esse endereço pertence. Sabem também que ele é composto por 8 bits cada campo. Esses campos recebem o nome de octeto e que no total são 4 campos, certo? Totalizando 32 bits. Vocês também sabem a utilização do endereço reservado, que seria o loopback 127. E também agora sabem o que desse endereço, né, vai ser a identificação da rede e o que vai servir como identificação de host, certo? Esperem os próximos vídeos, com certeza vamos dar continuidade a essas explicações. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam em nosso canal e compartilhe com seus amigos. Até mais!